Que a paz do Senhor esteja sobre os irmãos. Eu quero convidar você para fazer uma reflexão bíblica agora, lá no livro de Romanos, no capítulo 16 e o verso 17. Olha bem o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios interesses. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. É forte essa palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui, especialmente quando ele diz que essas pessoas que causam divisões dentro da igreja e se tornam um obstáculo para o ensino da palavra, devem ser abandonadas. Mas, nós olhando para o que Paulo está dizendo, nós percebemos que ele não está longe daquilo que Jesus também ensinou. E eu cito aqui dois exemplos que o próprio Jesus fala sobre a importância da disciplina dentro da igreja. O primeiro texto, quando Jesus conta aquela parábola do filho pródigo. E a Bíblia diz que quando o filho pródigo, que era o filho mais novo de um senhor que tinha muitas terras, Jesus usa essa história para ensinar algumas verdades espirituais. Ele diz que aquele filho, quando pensou consigo, eu não quero mais ficar na casa do meu pai. Eu cansei daqui, vou pegar as minhas coisas e vou para uma terra distante. Jesus mostra que o pai não fez nenhum movimento expressivo para impedir o filho de ir embora. Ele permitiu que o filho fosse porque o filho não queria mais ficar em casa. O filho achava que na casa do pai não tinha mais graça. A casa do pai era chata, a casa do pai era cheia de regras, a casa do pai perdeu o prazer. Então, ele queria viver a própria vida dele e o pai não impede ele de fazer isso, deixa que ele ande segundo o desejo do coração dele. Mas a questão é que depois esse filho quebra a cara e depois de quebrar a cara, ele volta arrependido. E quando ele volta arrependido, o seu pai, então sim, faz um grande movimento para restaurá-lo, para recebê-lo novamente dentro de casa. Aí Jesus, além desse texto, vai falar em outro texto sobre como tratar aquele irmão que se diz ofendido por alguém. Ele diz que se você souber que alguém está chateado com você, é para você ir lá conversar com ele. Vai lá e tente reconciliar-se com o irmão, tente pedir perdão, tente ajudá-lo, tente resolver esse problema. Se o irmão não quiser te ouvir, Jesus diz, convide mais 2 ou 3 pessoas e vão lá de novo e tentem conversar de novo, tentem aconselhar de novo. Se ele não quiser ouvir vocês 2 ou 3, leve a situação para a igreja e apresente a situação para toda a igreja para que mais irmãos também tentem aconselhar essa pessoa, tentem conversar com ela e tente restaurar este irmão que se diz ofendido e, portanto, não quer mais relação com a igreja. Mas Jesus diz, se depois de todas essas tentativas, essa pessoa continuar se negando a ser restaurada, se negando a perdoar, se negando a voltar à comunhão com os irmãos, Jesus disse, considerem esta pessoa como um publicano e pecador. Publicano e pecador eram o quê? Aquelas pessoas que eram afastadas, rejeitadas. As pessoas que os judeus não queriam ter comunhão com eles, os judeus religiosos da época. Então Jesus mostra, nesses 2 textos que eu acabei de dizer para vocês, mais o que Paulo está dizendo, algo muito importante que é a disciplina cristã. Então, todos esses textos bíblicos, tanto de Jesus como do apóstolo Paulo, mostram algo em comum. E o que é isso? O que tem em comum em todas essas histórias? É o caso daquelas pessoas que são orgulhosas, arrogantes, soberbas, e elas não querem ter comunhão com os irmãos e não querem perdoar aqueles que lhes ofenderam,
porque o seu coração está tomado de soberba e de orgulho. São pessoas que não importa o que você diga, não importa o que você faça, elas não querem descer do seu pedestal. Não importa o quanto você demonstre amor cristão, parecido com o de Jesus, essa pessoa não quer ter misericórdia, não quer se arrepender, não quer abandonar o seu pecado. E para haver uma restauração na vida de alguém, o primeiro passo é a humildade. É o reconhecer o seu pecado, é reconhecer que essa pessoa também falhou e ela também precisa buscar perdão. O primeiro passo para a restauração de alguém é ela entender que ela também é pecadora e que assim como ela é pecadora e Deus a perdoa, ela também deve perdoar os irmãos que lhe ofendem. Mas quando a pessoa está tomada no seu orgulho, na sua vaidade, quando ela acha que ela é melhor do que os outros, quando ela acha que ela está numa posição de superioridade, ela não quer saber de ter misericórdia de ninguém. E o apóstolo Paulo aqui nesse texto ainda está dizendo para nós que essas pessoas normalmente, esses irmãos orgulhosos, arrogantes, soberbos, são pessoas que pegam um caminho de causar divisão dentro da igreja. O apóstolo Paulo diz aqui que essas pessoas são pessoas que gostam de causar divisões dentro da igreja. E além de divisões, às vezes essas pessoas se tornam como um obstáculo para o ensinamento da palavra. Porque eles, quando estão machucados, vão de pessoas em pessoas. E Paulo está dizendo, principalmente naqueles que são ingênuos, naqueles que são fracos na fé, naqueles que estão no início da caminhada. E essas pessoas que estão machucadas e ressentidas vão exatamente nessas que são pessoas simples, ingênuas na fé, e tornam-se para essas pessoas um obstáculo para o conhecimento da palavra de Deus. Se tornam para essas pessoas um motivo para causar divisão dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, quando vocês se depararem com pessoas que fazem estas coisas, o conselho é, afastem-se dessas pessoas. Terminem a relação com ela, porque o que está dominando o coração dessa pessoa é o orgulho, é a arrogância e a soberba. E o próprio Deus disse que ele mesmo resiste, ele se opõe àquele que é orgulhoso e soberbo. Mas aquele que se humilha, aí ele tem misericórdia. E assim deve ser o procedimento da igreja, conforme o apóstolo Paulo e conforme os ensinos do próprio Jesus. Quando um irmão pega um caminho de orgulho, de soberba e de vaidade, a única forma de restaurá-lo ou de amenizar os prejuízos que ele pode trazer para o corpo todo é afastando-se dele, é cortando relações, porque senão essa pessoa machucada e ressentida vai causar divisões dentro da igreja e vai causar obstáculos para o ensino da palavra, especialmente daqueles irmãos mais fracos na fé. Então, nós não podemos deixar que aqueles que já são fracos sejam ainda mais abalados por aquelas pessoas ressentidas, orgulhosas, soberbas, que não querem saber de misericórdia. Mas, quando entre o nosso meio um irmão, uma irmã, apesar de ter cometido um pecado muito grave, se arrepender, mostrar que o pecado que cometeu lhe causa muito peso, mostrar arrependimento, mostrar a disposição de restauração. Nós, como igreja, não devemos rejeitar essa pessoa, porque o próprio Deus não vai rejeitar ela. Então, se a pessoa mostra humildade, disposição de ser restaurada, eu e você, como igreja de Jesus, devemos correr apressadamente em direção a essa pessoa, como o pai do filho pródigo, abraçá-lo, beijá-lo, tirar aquelas roupas sujas, lhe dar novas roupas, lhe colocar em um lugar de destaque e festejar, porque esse nosso irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então eu e você, como irmãos dele, devemos participar desta festa que também acontece no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Então, meu irmão, este é um aconselhamento muito prático para eu e você.
quando estivermos diante de situações em que pessoas soberbas e orgulhosas, causadoras de divisão e causadoras de tropeços para o ensino da palavra, se manifestarem em nosso meio, o conselho bíblico é: se afaste dessas pessoas. Elas não fazem parte do reino dos céus e estão lutando contra a igreja de Jesus. Mas quando alguém no meio de vocês, por mais terrível pecado que tenha cometido, se arrepender, corram em direção a ela, abracem e ajudem, porque isso é a vontade do nosso Pai. Então, que Deus te abençoe, que possamos ser esta igreja que segue os ensinos bíblicos e assim produzem um ambiente de harmonia, de comunhão e unidade para a glória do Senhor. Amém. Deus te abençoe.